Vamos falar sobre o PEI. Esse mês de maio, vai ser dedicado a falar sobre o plano de ensino individualizado, plano terapêutico individualizado, sobre a questão dos programas de ensino. Então, nós vamos seguir essa jornada do mês de maio com essa temática. E para abrir essa com chave de ouro, né? Eu vou explicar nessa live sobre as etapas para a gente poder criar o PEI. Então, nós vamos começar hoje essa jornada. Vou falar de aspectos gerais para vocês sobre isso. E durante um mês, nós vamos falar sobre cada etapa, cada implicação. Porque o PEI, gente, entendam. O PEI, eu vou trazer o conceito do que nós temos na legislação brasileira sobre isso, sobre o PEI no aspecto educacional. Então, a gente tem mais de um conceito envolvido e o que a gente entende de PEI na análise comportamento aplicado. O ideal seria ser um caminho só, mas eu vou trazer também esses conceitos para vocês ao longo do mês para tirar certos mitos, para quebrar certas barreiras em relação a isso. Outra questão também é a importância do PEI como contrato comportamental. Então, também nós vamos falar sobre isso ao longo desse mês. Então, hoje, vocês vão ter uma aula aqui sobre essas etapas gerais do PEI. Tá. O PEI, gente, entendam que o PEI é o meio do caminho. Num processo lógico, numa questão linear, o PEI ele vai estar ali no meio do caminho. Por quê? Antes, vamos de trás para frente. Você tá ali aplicando o programa com a criança. Tá ali sentado, aplicando ali o programa com a criança, fazendo as coisas com a criança, ou com o adolescente, com o adulto, enfim. Você tá ali aplicando, você tá ali registrando, e com esses registros você vai ter a devolutiva, você vai analisar esses dados, você vai dar ali a devolutiva de como tá esse desenvolvimento. Então, você tá fazendo isso com base nesses dados. O que vem antes de você coletar esses dados? Para você conseguir coletar esses dados, para você ter essas devolutivas, você tem que fazer um programa de ensino. Então, você fez ali um programa de ensino. Legal, muito legal, fez o programa de ensino. Mas para você fazer esse programa de ensino, o que você tem que ter de insumo antes? Você tem que ter o plano de ensino individualizado, você tem que ter um plano terapêutico, você tem que ter uma base para saber para onde você vai. Mas para você ter esse plano de ensino, o que você precisa ter antes? As avaliações. Porque você tem que saber para onde você vai. Você tem que saber da onde você está tirando esses insumos. Então você tem que avaliar esse indivíduo. Por isso que as avaliações são importantes. E Dani, e antes das avaliações, o que vem? A anamnese, o acolhimento, entender qual é essa dor. Por quê, gente? Terapia é pra vida. Ensino, o que é terapia? É ensino, ensinar. O terapeuta é um professor, na verdade. Infelizmente, as pessoas não têm essa noção. O terapeuta tá ali para ensinar habilidades. Ensinar, dar insumos para ele. Então, assim, esse papel do instrutor e do aprendiz é muito importante. Vocês vão estar me ouvindo o mês inteiro falando nessas duas figuras. Ser instrutor e ser aprendiz. Porque quando você é um instrutor, você está no mesmo nível do aprendiz. Você não está acima nem está abaixo, você está no mesmo nível. Então eu vou estar falando o tempo todo sobre essas figuras. Então vamos lá? Estão preparados para essa jornada de um mês que está começando agora? Vamos lá. Como é que é o processo de anamnese? Eu já falei para vocês de trás para frente o processo e agora a gente vai indo construindo. Você que é um especialista em autismo, que você tá ali trabalhando na área, ou enfim, você é um especialista em desenvolvimento, você tá ali trabalhando com isso. Você recebe uma dor, chega ali os pais com uma dor na sua clínica, ou na sua sala de aula, ou chega aquele seu aluno que você vê que tem alguma questão. E aí você começa a observar, você vai chamar os cuidadores para entender mais sobre isso, você está recebendo uma dor. Às vezes essa dor, ela já tem um nome, você já tem ali um diagnóstico, onde vai chegar e você já vai ter uma noção. Ah, ele é autista, mas se vem com uma suspeita, ou mesmo que já tem esse diagnóstico fechado, mas você quer entender mais sobre isso na visão desses cuidadores, você pode usar instrumentos que te ajudem. E existem vários instrumentos, entre o MChat,
que é um instrumento riquíssimo, gente, é gratuito, traduzido para português. O MChat, ele inclusive, eu ainda vou dar uma aula gratuita só sobre MChat, eu vou tentar dar esse mês, eu vou gravar uma aula gratuita, porque primeiro, o MChat você não pode dar aula paga. É proibido você fazer um conteúdo pago pro MChat, então necessariamente eu vou dar uma aula gratuita sobre MChat para vocês. Que ele é riquíssimo, vocês podem extrair muita informação dele. O Cars também outro instrumento que é gratuito, acessível. Que mais? O Ata. Gente, o Ata é maravilhoso. O Ata, ele tem perguntas que você não vê nos outros relacionados à seletividade alimentar. E tem muitos outros, como o Q10, é muito legal, principalmente para as escolas, é muito sucinto. Então nós vamos vendo todos esses instrumentos que são muito interessantes para que você possa fazer esse rastreio do autismo. Um professor pode usar o MChat? Pode, deve. O MChat, depois que você para, porque o primeiro momento que você tem um contato com o MChat, você fala, ai, que instrumento bobo. Não, é um instrumento riquíssimo. A única coisa que nós precisamos estar ligado nesses instrumentos é quando eles foram criados. Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Todos os instrumentos de rastreio para autismo, todos não, muitos deles foram criados antes de 2013. Então aqui ó, o Snap também tem isso que é muito legal. E aí nós vamos chegando com vários outros instrumentos. Eu vou listar depois para vocês, não se preocupem, nos meus grupos do WhatsApp. Se vocês não participam dos meus grupos do WhatsApp, já começa a participar, que também vai muito conteúdo esse mês inteiro lá. Então quando acabar a live, vocês vão lá no meu link da bio, clicar para entrar no meu grupo do WhatsApp, porque eu vou estar sempre mandando conteúdo para vocês, ou nos meus grupos do Telegram, tá bom? E por e-mail também. Se vocês cadastraram o e-mail, eu também vou mandar muito conteúdo por e-mail nesse mês, porque esse é o mês do Pay. Então, seguindo a questão do MChat, desses instrumentos, eles foram criados antes de 2013, e o DSM mudou. O DSM, a gente tá na 5ª versão do DSM, então os critérios diagnósticos, então eles não são tão sensíveis pro nível 1 de suporte. E aí eu falo uma coisa para vocês, gente, vocês não devem entender só sobre o autismo. Quando você vai fazer uma anamnese, você já tem que ter estudado as comorbidades do autismo. O autismo é um transtorno muito comórbido, então é importante que o profissional tenha estudado sobre TDAH. Gente, usa a caixinha de pergunta, tá bom? Porque as perguntas vão se perder e eu tô numa linha de raciocínio e depois eu volto na caixinha de pergunta. Então usem a caixinha de pergunta para me perguntar, porque depois vai ser muito difícil de eu ler as perguntas. Então vamos lá. O MChat, aí você foi fazer esse daí, mas você tem que entender das comorbidades do autismo. E aí você tem que entender sobre TDAH. E aí você fala, ai Dani, mas a criança tem 4 anos, não dá para diagnosticar TDAH. De fato, não dá. Mas você já começa a entender sobre alguns aspectos relacionados. E aí você entende que é o seguinte, você tem uma criança que pra gente não colocar tudo na conta do autismo, é isso que eu tô querendo trazer pra vocês, por isso que a gente tem que entender das comorbidades. Você tem que entender que o autismo tem grande interface com os transtornos de sono, você tem que entender que o autismo tem uma grande interface com os transtornos alimentares, com transtornos motores, por isso que assim, você entendendo toda essa interface, você vai deixar o seu instrumento mais rico, porque você vai chegar num ponto onde você vai começar a desenvolver o seu próprio instrumento de anamnese. Você vai começar a compreender essas crianças que chegam ali, você vai estratificá-las por necessidade na hora que você estiver fazendo esse processo de anamnese. Por isso que esse raciocínio é muito importante, entender sobre funções executivas, o que vem ser essas funções executivas, a questão de memorização, a questão da atenção, a questão da atenção, concentração, planejamento, motor, a praxe, né? Todas as etapas da praxe, que aí você vai ver bastante a questão dos transtornos motores, a questão desse planejamento, porque às vezes a criança, ela entende, ela compreende, mas ela não consegue dar essa resposta de forma adequada. Então tem todas essas questões. Ok.
Visto isso, você finalizou uma boa anamnese, você construiu uma anamnese voltada e conseguiu extrair informações. Outro instrumento muito importante para anamnese é o FAST. Anotem, FAST, F-A-S-T. Para os comportamentos disruptivos, comportamentos problema, que muitas vezes é esquecido de perguntar e os pais, eles têm medo de falar. Muitas vezes os pais, eles têm medo de relatar que o filho se bate, morde, que arranha os outros, que bate nos outros, porque os terapeutas fogem. Principalmente quando já é um jovem, é um adolescente, já é mais velho, então tem mais força e os terapeutas começam a ter medo. E aí o que acontece muitas vezes, começa uma intervenção ou um processo avaliativo, a criança, o jovem, né, ele tem alguma crise, alguma coisa, e aí o terapeuta se assusta e desiste do caso. Então é muito importante que o terapeuta consiga coletar esses dados nessa primeira fase para saber se ele tem condições. Porque assim, ele também, gente, tá tudo bem, a gente tem a nossa limitação técnica. Vamos lá. Eu, Daniela, hoje em dia eu tô pesando 58 quilos. Eu tenho 1,60 m, eu tô pesando 58 quilos. Eu vou trabalhar sozinha com um adolescente que pesa 100 quilos e tenha quase 2 metros de altura e eu verifiquei que ele tem um comportamento disruptivo? Não. Eu vou ter que chegar para os pais e falar, olha, eu tô vendo aqui o caso do seu filho, mas eu vou ter que procurar um terapeuta, um auxiliar que possa me ajudar dentro das intervenções, porque eu sozinho não consigo. Eu tô avaliando aqui, mas não se preocupe, eu vou montar a intervenção dele, mas enquanto eu não encontrar uma pessoa para me auxiliar, eu não tenho condições de intervir no seu filho. Então isso é ética, é saber, é uma questão de segurança. Então na anamnese, você é tão rica na anamnese, onde você já consegue gerir riscos. Por isso que é tão importante a gente fazer uma anamnese bem feita e estratificar bem esse paciente, para que a gente possa construir uma avaliação bem feita. E aí, no processo de avaliação, nós vamos escolher os instrumentos que a gente vai usar. E é uma coisa que eu falo, a gente chegou na primeira etapa da anamnese e agora a gente vai para a segunda etapa das avaliações. Galera, por que nós escolhemos instrumentos de avaliação? É por conta do nosso aprendiz? Não, é para facilitar a nossa vida. O VibMap, ele facilita a nossa vida. O Ables facilita a nossa vida. O Portage, o checklist do modelo Denver, como terapeuta, ele está facilitando a nossa vida e está tudo bem. Eles foram criados para isso, para facilitar a vida do terapeuta e ele não ficar perdido na vida. E cada um segue um viés, uma linha. Então, por exemplo, se você for usar o VibMap, por exemplo, você vai estar muito voltado para os operantes verbais, você tem que ter estudado Skinner, basicamente assim, estude bastante Skinner, né, toda essa linha. Se você for, por exemplo, para o Precision Teach, e aí você for para aqueles ensinos tipo a Escola Caba, Sunrise, tudo, você já vai estudar mais sobre os canais de aprendizagem, tudo, enfim. O importante é que você tenha domínio desses instrumentos que você for escolher e entender as limitações dele. Porque todo mundo vê só potencial, mas todo instrumento, todo bom instrumento, ele foi muito descrito em suas limitações. Ou seja, vamos lá, por que o Denver é tão robusto? As pessoas acham que eu critico o Denver. Não, eu não critico o Denver. Ao contrário, eu elogio muito o modelo Denver de intervenção precoce, porque o Denver, ele fala, eu não dou conta a partir daqui. O problema são os terapeutas que querem entubar a criança no Denver. Aí já é outro problema. Mas o Denver, ele é tão robusto que ele fala, olha, eu não consigo lidar com as crianças que tenham a partir desse repertório, eu não tenho esse repertório e não tenho essa idade. Porque a partir de uma certa idade, ele não consegue dar suporte para essa criança. Então, o modelo Denver, ele chega e explica isso. O checklist do modelo Denver é a mesma coisa. Ele explica qual é a limitação dele. E tá tudo bem. A mesma coisa o VibMap. O VibMap, ele tem uma árvore de decisão onde ele chega e fala,
olha, eu tô olhando aqui a barreira de desenvolvimento dessa criança, pontuou da criança, jovem, enfim, porque ele também, apesar dele ter sido desenhado para uma idade, não impede de ser adaptado para outras situações. Ele fala, com essa pontuação, você vai ter que fazer uma avaliação funcional. Não rola de você prosseguir por aqui, tá bom? Ele deixa muito claro. Se você lê a tese da Martoni é muito clara em relação a isso, que ela traz a tradução desses primeiros capítulos. Então, assim, fiquem ligados nesses detalhes, porque se sua criança pontuou muito alto nas barreiras de desenvolvimento, nos comportamentos problema, e não foi feita uma avaliação funcional, quer dizer que não se sabe sobre esses comportamentos problema. Só passou pelo VibMap, o VibMap falou, olha, não dou conta, e acabou ali a avaliação. Então, saber os limites da avaliação é muito boa. Me perguntaram sobre o Portage. O Portage também ele é muito robusto. Lembrando, a gente sempre tem que saber... Quando você vai usar um instrumento, como eu falei, você tem que saber as limitações dele e você tem que saber as condições históricas que ele foi criado. História é muito importante. O Portage, ele foi criado nos Estados Unidos, se eu bem me lembro, na década de 50, 60, uma coisa assim, para um contexto escolar. Então, assim, tem perguntas do Portage que não faz mais sentido para o nosso contexto de agora, tipo, fazer a criança andar durante quadras sozinha, sabe, ruas e tudo, não faz sentido para o nosso contexto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com certas coisas de certos instrumentos. Então, a gente sempre tem que ter cuidado. Gente, usem a caixinha de pergunta, porque eu tô seguindo uma sequência lógica de raciocínio para eu não parar. E se eu ficar respondendo pergunta nesse momento da live, eu vou me perder. Então, usem a caixinha, eu vou responder depois, eu vou seguir meu raciocínio lógico e eu vou voltar para todas as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Você fez a anamnese, então vamos lá, você fez a anamnese, você viu as necessidades e você vai escolher os instrumentos que são mais adequados pela anamnese. Então você usa o Portage se for necessário, você vai usar o Able, você vai usar o PIC, você vai usar o VibMap, enfim, você escolheu a pergunta, a caixinha tá bem aqui, gente, pra mim tá bem aqui. Eu acredito que esteja mais ou menos na posição de vocês. Às vezes você entra e sai da live e volta a caixinha. Voltando para a linha de raciocínio, anamnese, avaliação, e agora vocês vão construir o PEI, o plano de ensino individualizado, o plano terapêutico individualizado. Então, justamente isso, nós vamos, depois que a gente fez uma boa anamnese, uma boa avaliação, nós temos insumos para saber a direção. O plano, simplesmente, de forma bem minimalista, o que um plano terapêutico ele tem que trazer? Os objetivos, as habilidades que você quer ensinar, as habilidades que você quer esvanecer, o que ele gosta, o que são os planos de risco e os objetivos de cada habilidade dessa. Quais são os objetivos a longo prazo? Então, é justamente isso. Alguém está me perguntando sobre o livro de habilidades básicas da Camila Gomes. Camila Gomes é maravilhosa, gente. Eu queria a Camila Gomes como minha amiga. Faz parte da minha lista de vida, virar amiga da Camila Gomes, porque ela... O livro dela é maravilhoso, os 2 livros dela são maravilhosos. Eu vou além, gente, não fique só nos livros, vão atrás das pesquisas da Camila Gomes, porque todos esses livros foram feitos com base em pesquisa. Então, assim, ela é excelente, a Camila Gomes. Realmente vale a pena vocês irem atrás do livro, dos materiais. Então, seguindo a sequência aqui, vamos lá. E aí vocês fizeram começaram um bendito plano de ensino individualizado, plano terapêutico individualizado. Daí que você fica falando plano de ensino, plano terapêutico? Porque o meu viés é análise do comportamento aplicada. Eu tô seguindo o objetivo terapêutico. Eu tô vendo assim, essa criança, ela é ser jovem, ser adulto e tudo, ele é autista, ele tem TDAH, ele tem essas questões. O meu objetivo é melhorar a qualidade de vida dele. O que eu quero é melhorar a qualidade de vida dele. Então, o meu objetivo do plano é listar essas coisas que eu falei. Se eu tô chamando ele de plano de ensino individualizado, plano terapêutico individualizado, plano de desenvolvimento individualizado, o importante é que é um plano e ele é individualizado. O nome do meio
Basicamente não importa muito, gente. Sinceramente, eu sei que tem gente que vai me comer viva agora, mas na real mesmo, o que importa é essa base. E aí, vamos lá. O que esse plano tem que conter, como eu falei pra vocês, vocês vão ter que colocar ali as habilidades e os objetivos a longo prazo. Você vai colocar ali o manejo do comportamento problema. Então, e esse manejo de comportamento problema, lembre-se o seguinte, todo comportamento que você quer esvanecer, você tem que criar uma nova rota nessa cabecinha. Comportamentos não somem da cabeça, porque, enfim, a gente vai falar durante esse mês sobre isso, mas é importante que a gente sempre crie novas habilidades. Então, sempre tentar conectar o que você está reduzindo de manejo de comportamento problema com o comportamento que você queira ensinar. Segue para um plano. Isso aqui é do meu curso, gente. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu entreguei esse template no meu curso presencial que eu dei em Curitiba. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, aqui. Então, esse daqui é só um templatezinho mostrando. Então, tem as habilidades, os códigos, crise. Nossa, isso aqui é super importante. Aí, aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui é onde vocês vão começar a criar por habilidade. Então, coloca o código da habilidade que você está ensinando. Ai, meu Deus. Tá pesado. Deixa eu me organizar aqui. Porque tá difícil, tá? Pesando na minha mão. Pronto, consegui. Aí, aqui, ó. Vocês vão colocar o objetivo a longo prazo, a descrição, né? Então, você vai fazer uma análise de tarefas para saber cada etapa que é esperada nessa habilidade, se a pessoa faz, se não faz, colocar os pré-requisitos que são necessários, recursos humanos e tananã, para cada objetivo, para cada habilidade que você está criando. Então, você foi e criou isso. E aí, a mesma coisa vale para os comportamentos problemáticos. Você vai ali criar toda uma questão para esvanecer e vai ligar a uma habilidade que você está ensinando. E aí, crises, emergências, as recomendações e tudo. E no final, o importante que eu falei para vocês é um contrato comportamental, onde vocês vão desenvolver. Esse material é de um curso meu e não tá livre, tá, gente? Esse daqui não tá. Sabe por que não tá? Porque tem que ter toda uma base. Eu vou passar esse mês explicando aqui pra vocês como se constrói tudo e vou dando os princípios, tá? Só que esse documento não. Esse documento eu não vou colocar acessível, não. Ele faz parte de um curso, que foi um curso presencial que eu dei em Curitiba. E eu também, acho que em breve eu vou dar também um online desse. E é isso. Vamos lá, seguir. Ok. E aí, gente, o que acontece? Oferece um curso online via Zoom. Eu vou fazer, então. Eu vou fazer um curso depois eu vou fazer um curso de PA online. Vamos lá. Mas o curso, eu tenho um curso de programas de ensino, que é a próxima etapa. A próxima etapa, vocês fizeram lá a parte da anamnese, recapitulando. A gente falou sobre a anamnese, nós falamos sobre a anamnese, depois as avaliações, vários tipos de avaliação, existe curso maravilhoso de avaliação e tudo. E aí nós seguimos para a parte do PEI. Aí eu acabei de falar sobre PEI para vocês e a gente vai voltar para o PEI. E aí, a próxima etapa tem esse meu guia que é gratuito, que tá no meu site, basta vocês se cadastrarem, ou se vocês estão em algum grupo do WhatsApp meu, tem lá na descrição, vocês cliquem e já faz download automático, onde vocês vão baixar esse meu guia de bolso do analista do comportamento. E o que vem a ser esse guia? Isso aqui é para criar o programa. Lembra que eu falei do PEI? O PEI dá insumos onde você vai consolidar as avaliações, o que é o objetivo, para que você crie esse programa de ensino individualizado. Isso aqui é gratuito, tá? Vocês têm acesso lá no meu site. E aqui no meio do guia tem um templatezinho de como vocês criam esse programa. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, gente. Aqui tem um template. Então, você tá aqui colocando o objetivo. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar para cá. Isso. Vocês estão colocando aqui, ó,
a habilidade, o aprendiz, quem é o instrutor, porque lembra que eu falo para vocês sempre, um programa de ensino é sempre feito pensando no aprendiz e no instrutor. Então sempre tem que ter essa ligação, é sempre pensando nos dois. Os objetivos a longo prazo, os objetivos a curto prazo, registro, apresentação de dados. Aqui, a parte de controle instrucional, formas de ensino, o ambiente, a posição, ajudas, dicas, resposta esperada. Então, assim, olha a composição. Isso daqui é para você conseguir criar o programa. E aí eu tenho várias técnicas de registro aqui, porque vai depender do comportamento. Então, vocês têm várias técnicas para registrar. Isso eu ensino no meu curso, Programas de Ensino. E, por fim, o relatório. Depois, você vai criar o relatório por habilidade. Então, tem aqui, olha que interessante, tem assinatura de quem está recebendo. Então, você foi e colocou ali, de quem está enviando. Então, aqui o conselho de classe, tananã, tá tudo aqui explicando como foi feito para você dar a devolutiva. Então, vamos voltar aqui para o início do meu material aqui dos programas de ensino. Nesse guia, ele é dividido em 12 passos. Então, a forma de ensino, instrucional. Então, todos aqueles itens que vocês viram, eu explico aqui etapa por etapa para vocês aqui nesse guia. Então, tá tudo aqui, ele é gratuito e ele está no meu site. Basta vocês baixarem. Isso aqui não é o PACE, isso aqui é o programa de ensino, tá? Isso daqui Então, esse guia, ele traz as últimas etapas que eu falei para vocês, que é criar o programa de ensino, criar registrar, dar devolutiva, né, que é justamente o final ali, onde você dá devolutiva. Então, isso daqui são as etapas finais. Só que para você chegar aqui, isso aqui eu tenho um curso só sobre isso, tá, gente? Eu tenho um curso que é extremamente profundo só sobre essa etapa. Então, qualquer coisa, vocês mandem um direct se vocês tiverem interesse e tudo. Apesar que tá aqui, deixa eu pegar. Cursos. E tem uma coisa, gente. Eu tenho um curso chamado O Reforço. O curso O Reforço, você já pega esse curso junto. Eu tenho um curso chamado O Reforço. Coloca aí aquele do curso Reforço, cursos. Que eu não tô lembrando o endereço. O Elias vai colocar e eu vou fixar. Eu tenho um curso chamado O Reforço, que em breve a gente vai tirar, ele vai virar assinatura e tudo. Então, aqui, ó, tá bem aqui. Quem comprar agora comprou, quem não comprar não compra mais, assim, não tão cedo. Porque quando você compra o curso Reforço, você tem o Reforço, você tem o curso de habilidades fundamentais e você tem o curso Programas de Ensino. Então, num preço só, você já pega todos os meus cursos que eu tenho, os meus, né? Os meus comigo mesmo, eles estão todos dentro. Então, tá nesse endereço, cursos.daniacf.com. Então, estão me perguntando se eu dou oficina em outras cidades. Dou sim, se a pessoa montar. Porque assim, eu não tenho condição de montar questão de coffee break, local, essas coisas eu não tenho condição, não tenho habilidade de fazer isso, gente. Eu sei ensinar. Eu sei ensinar a aba, é meu hiperfoco, amo falar sobre autismo, aba e todas as questões juntas, mas esse negócio de arrumar lugar, coffee break, eu sou horrível em vender também, de ficar fazendo venda e tudo. Eu falo dos meus cursos porque assim, eu fiz com muito carinho e tudo, eu falo pelo conteúdo dele. Mas essa parte eu não sei. Então, se alguém quiser montar tudo isso pra mim na cidade, eu vou. A pessoa monta toda a questão, entra em contato comigo no privado, igual a Patrícia lá em Curitiba do Facilita Paz, ela fez. Ela organizou tudo pra mim, até hotel, passagem, ela arrumou toda a minha vida, e aí eu fui lá e dei o curso, tá? Então, basta vocês me mandarem um direct ou mandem um e-mail pro suporte. Aqui, ó, suporte. Deixa eu colocar aqui, pronto. Pronto, esse daqui é o meu suporte@daniacf.com. Vocês mandam um e-mail pro suporte, e aí se você providenciar minha vida, passagem, hospedagem, venda os negócios e tudo, eu vou aí dar oficina, tranquilamente. Eu vou. Tô gostando desse negócio de viajar. Aqui,
Nunca gostei, gente, nunca gostei, mas as pessoas estão cuidando tanto de mim para todos os lugares que eu vou. Vou começar a responder aqui as perguntinhas, tá, gente? Dani, e na troca de terapeutas, como podemos conseguir... Aqui. Como podemos seguir para não ter perdas, uma vez que cada profissional pode optar por uma conduta? Isso é muito difícil, muito mesmo. Porque o que acontece? Um programa de ensino que é muito bem feito, ele realmente é feito sempre pensando no aprendiz e no instrutor. Lógico que vão ter condutas que vão ser diferentes, mas ele tem que ser desenhado dessa forma. Então, tem que ter uma continuidade de um terapeuta a outro. Por um lado, às vezes é bom essa variação de terapeutas para a gente promover a generalização. Então, assim, ter terapeutas diferentes, ambientes diferentes, eles são importantes no processo terapêutico, desde que isso seja muito bem desenhado. Por isso que isso daqui, entender sobre isso é muito importante. Por que eu criei isso? Por conta desse tipo de dor. Porque descontinuidade dos terapeutas, questão de não saber se posicionar de forma adequada. O terapeuta, chega lá um instrutor para aplicar, ele... Ai, será que essa resposta tá certa? Será que ela é tolerada? Será que a posição que eu tô? Será que o esquema de reforço... Então, assim, aqui eu saio descrevendo cada etapa justamente por conta disso. Eu me preocupei muito, muito, muito em construir algo que fosse robusto, porque foi uma dor minha. Eu sentia muito essa dor, porque vocês sabem, né? Tudo começou eu sendo terapeuta do Aquiles e sendo supervisionada por profissionais maravilhosos, mas consolidar tudo isso foi muito difícil. Gente, usem a caixinha de perguntas, porque é muita pergunta que eu recebo e eu fico zureta, eu fico muito, muito, muito preocupada. Sempre seguir essa ordem, anamnese, avaliação, PEI, de certa forma, sim. Porque o que acontece? Vamos lá, vamos pensar nos loops da vida. Você vai passar, você tem um primeiro contato com a criança. Você tem que saber para onde você vai. Tem que saber de onde você está tirando esses dados. São informações. E você tem que saber estratificar, você tem que entender o que está acontecendo, analisar. Então você passa por uma anamnese para escolher o instrumento de avaliação e aí faz o PEI. Conforme você vai conhecendo esse aprendiz, você está ali desenvolvendo as intervenções, a própria intervenção já é um sistema avaliativo, entende? Porque você está registrando os dados, você está conhecendo a aceleração da aprendizagem, como é a fluência dele com comportamentos diferentes, porque querendo ou não, tem comportamentos que a gente se torna fluente muito mais rápido que outros. Então, toda essa perspectiva é extremamente importante, você ter domínio disso. Legal. Ok, entendido isso, vamos lá compreender que essas duas outras etapas, elas já vão estar dentro desse processo. Então, toda vez que você for recriar um novo PEI, que é um contrato comportamental, que todo mundo tem que assinar, que está todo mundo envolvido nesse negócio, você já vai estar usando como insumos a sua própria a sua abordagem terapêutica. Então, ele já é um processo avaliativo também. Próxima pergunta. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, rapidinho. Como sei que estão aplicando de forma certa e eficaz? Algumas clínicas não são transparentes, nós pais somos leigos. Ai, é super complicado isso, porque assim, sempre vai na barreira do conhecimento. Necessariamente é importante que vocês conheçam essas fundamentações da análise do comportamento que eu trouxe. Se você não estava na live, no início da live, quando terminar essa live, você volta pro iniciozinho e escuta tudo o que eu disse. Porque eu falei sobre etapas que são fundamentais. Se você não tá tendo essa devolutiva, porque no final, ele não tem que falar que seu filho tá bem. Ele tem que... Por que uma intervenção com evidência? Vamos lá. Por isso que eu falo que o PEI é um contrato comportamental. No PEI vai estar lá falando os objetivos a longo prazo para cada habilidade que foi desenhada. Então, tá ali, olha, nós vamos chegar nesses objetivos, é esperado que chegue em tanto tempo, babá.
Lá na devolutiva, depois de ter aplicado os programas de ensino, digamos que essa criança não desenvolveu. Eu sempre gosto de ir pro pior caso, aquele caso que a criança não tá desenvolvendo e tudo, e por isso que eu falo que a aba é boa. A aba é boa é quando as coisas não estão dando certo. Porque ele vai chegar lá na devolutiva e falar, olha, eu modifiquei tais e tais itens na intervenção, eu modifiquei o esquema de reforçamento, os pais me entregaram que estavam desenvolvendo em casa também, não estavam obtendo resultados, nós modificamos a intervenção em casa, nós modificamos a intervenção na escola de tais e tais formas, e mesmo assim essa criança não formou curva de aprendizagem. Ele vai explicar que por mais ele colocou os objetivos, o que ele modificou, e mesmo assim não formou curva de aprendizagem, no final ele fala, dou encaminhamento ao neuropediatra, dou encaminhamento ao pediatra, dou encaminhamento ao fono, dependendo, para cada caso, o terapeuta vai finalizar dando pelo menos algum caminho, explicando aonde não aconteceu e dando algum caminho, alguma hipótese. Às vezes ele vai chegar com uma hipótese diagnóstica. Igual eu acompanhei um caso que é recente, que foi várias modificações, eu fui auxiliando, assim, o terapeuta, a família que entrava em contato também, no final finalizou com síndrome de Rett. A criança, infelizmente, uma menina tem síndrome de Rett e infelizmente chegamos a essa... Era uma hipótese, foi uma hipótese que infelizmente se consolidou. Então, exatamente isso é importante. Então, o que eles têm que te entregar são esses dados. É um serviço, e é um serviço que é baseado numa intervenção com evidência e para ele é burocrática, gente. A aba é burocrática. E ser burocrática não é ruim. Quando a gente fala sobre burocracia, as pessoas entendem que burocracia, a pessoa pensa assim, ai meu Deus, é uma papelada e eu não vou sair do caminho. Não, a aba é burocrática porque a gente tem rastreabilidade. Burocracia não é... O termo é usado de forma inadequada. A síndrome de Rett, ela é uma síndrome. Eu acho que depois eu vou gravar um vídeo só sobre síndrome de Rett. Não, eu devo gravar, é importante que eu grave, porque muitas vezes ela é muito confundida com o autismo e não tem nada a ver com o autismo. Enfim, o que é importante saber é que ela tem uma fase do desenvolvimento muito parecida, tem características muito parecidas com o autismo, mas infelizmente o prognóstico, ele costuma, assim, lógico que a criança... Hoje em dia a ciência já avançou muito nesse sentido, muito mesmo, mas o prognóstico normalmente ele não é tão favorável. Autismo em criança bilíngue pode ficar... eu não entendi, mas a criança já é bilíngue. O bilinguismo, a gente não existe hoje nenhuma afirmação, a gente não consegue afirmar. Existe hipótese sobre isso e tem que ser analisado criança por criança. Pensa, é uma questão probabilística. Eu tenho uma coisinha que é azul, então em português é azul, em inglês é blue. Então eu tenho mais, para o mesmo elemento, eu tenho mais de um significado. E aí eu tenho blue e eu tenho o vermelho. Então eu tenho outro elemento que é vermelho. Então para esse daqui ele é red e ele é vermelho. Só que esse negócio, ele também tem um nome. Então, por exemplo, um cubo, ou, por exemplo, um copo, enfim. Então, eu ainda tenho o nome dele, que é em português e inglês, e os conectivos. Então, você aumenta muito mais itens envolvidos, e essas conexões e a forma. E como nós já temos uma dificuldade muito grande no processo de aprendizagem, isso, por um lado, pode ser menos favorável, mas... em compensação, se você tem uma criança que tem um transtorno grave de fala, que esteja ali ligado, né, com uma comorbidade do autismo, tipo uma apraxia, às vezes alguns termos em inglês vai ser mais fácil, e o que a gente quer é que essa criança se comunique. Se a comunidade dela compreende essas palavras, é o que importa. E eu vou dar um exemplo do Aquiles, que está dentro do Brasil, mas nós fizemos muitas adaptações aqui em casa. O Aquiles, ele não consegue falar biscoito. Ele vai falar o biscoito, às vezes ao invés do biscoito, sai outro som, ele não consegue. Então é bolacha, porque bolacha ele consegue falar.
Tapioca. Tapioca não sai, virou biju. Biju. Biju, aquele biju, tá tudo bem. Então, dentro do Brasil, a gente consegue adaptar para as necessidades dele. O que importa é que ele consiga pedir o que ele quer. Depois a gente trabalha ampliar esse vocabulário, mas se ele chegar para mim e pedir biju, eu sei o que ele quer biju. E se ele chegar para uma outra pessoa, principalmente aqui em Brasília, que aqui é uma mistura cultural muito grande, as pessoas chamam biju de tapioca e tá tudo bem, porque a gente se entende aqui em Brasília. Isso que é importante na sua casa. Se alguns termos em inglês a criança entende, todo mundo entende que ele tá chamando essas coisas, nesse primeiro momento a gente quer formar essas caixinhas na cabeça e conectar. Então vocês estão vendo a complexidade que por um lado pode atrapalhar, mas em outros casos pode ajudar. Então eu não posso te responder sim ou não. Depende do caso e tem que analisar o contexto não só dessa criança, mas da comunidade onde ela está inserida. Casa, escola, clínica, saber se todos compreendem. Se o terapeuta sentir não conseguir lidar com o caso, como ele se comunica com os pais? O encaminhamento. Encaminhamento. Tanto na minha agenda TEA nível 1, como aqui, eu tenho as folhinhas de encaminhamento. Ele encaminha para o profissional que ele acha que é competente. É importante ele explicar por que ele está encaminhando, com base de quais dados ele está encaminhando. Ele não precisa falar que ele é incapaz, não é necessário. Não é assim, é óbvio. Por exemplo, tem coisas, eu tava conversando com a Tamires, que é uma fono sensacional, que faz até parte lá do curso Habeas Terapias do Autismo. A Tamires é muito, muito boa. E eu tava discutindo um caso do Aquiles sobre CAA, porque nós estamos numa limitação e eu não tava conseguindo desenvolver. Eu cheguei numa limitação técnica minha mesmo. E eu conversando com ela, ela abriu meus horizontes. Eu estava completamente limitada e ela ampliou meus horizontes. Então, assim, é muito importante ter profissionais que possam fazer isso e tá tudo bem fazer esses encaminhamentos. Então, encaminhar, mas explicar por que está encaminhando. É verídico que se o laudo for particular, o BPC é negado? Não faço ideia, mas eu acredito que não. Quem vai saber sobre isso, recomendo 2 canais para que você entenda. Autismo Legal, da Carla Betim. A Carla, ela tem no site dela uma aula, é um livro sobre BPPC. Então, assim, entra no site dela que ela tem um livro explicando sobre isso, as implicações e tal, não. E a Facilita Paz, que é a Patrícia, a empresa da Patrícia, ela trabalha justamente em relação a isso, em consultorias e tudo. Então, Facilita Paz e Autismo Legal. Grandes referências na área. Quando tem uma criança com dificuldade social e acadêmica, quais protocolos posso usar para fazer os programas? Ok. Avaliação direta, né? Sempre é uma opção, é muito bom, né? A gente observar como interage, saber qual o repertório que tem, para saber como é que a gente pode desenvolver essas estratégias. Um que é muito bom no ambiente escolar é o Socially Save. Ele é muito bom mesmo. Lógico, tem limitações. Só que eu recomendo, Socially Save é muito bom para comunicação. Seguindo. Sobre as metas de aprendizagem deve ter no PEI. Sim, o PEI tem que ter as metas, são os objetivos a longo prazo. Esses objetivos a longo prazo vão ser transpostos para os programas de ensino e divididos em subetapas, que são os objetivos a curto prazo. Tanana. O que é PEI? Estou perdida, gostaria muito de aprender mais. Tami, você precisa assistir essa live desde o início, porque eu não vou repetir tudo isso. Mas basicamente, plano de ensino individualizado.
O resto você vai assistir do iniciozinho da live, porque eu falei muita coisa. Dani, existe PEI para educação e para as terapias? Não entendi. Vamos lá. Isso daí é um grande problema que eu vou trazer. E eu espero conseguir me explicar muito bem. O que acontece é o seguinte, se a gente for olhar no viés da análise do comportamento, nós teríamos que ter um único plano de ensino individualizado. Por quê? Se a gente está vendo uma questão que é em relação ao autismo, em questão de TDAH, enfim, todas essas interfaces, são comportamentos para a vida da pessoa. A gente está querendo melhorar a vida. E o que é a vida? Vida é viver em casa, é andar na rua, é ir pro mercado, é trabalho, é vida. Então é isso. Então o objetivo seria que o que tá ali na clínica fosse levado para a escola, que levasse para casa, e é isso. Esse que é o objetivo da análise do comportamento aplicada no autismo. Ok. A legislação brasileira, quando ela fala sobre o PEI, sobre a obrigação do PEI, a questão do monitor escolar, é a questão de adaptação curricular. Lógico, gente, nós temos professores incríveis, maravilhosos, tipo a Flora, a Natália, quem tava aqui, a Amanda, que a Amanda é maravilhosa, da parte de educação especial. Então, assim, são pessoas extraordinárias. A Amanda tá terminando o doutorado dela na área e ela é maravilhosa. A Lili, do Somos Teia, são pessoas, assim, que são fora da curva, são extremamente dedicadas, entendem muito de análise de comportamento. Então elas pensam o tempo todo nesse caminho, eles entram em contato com a clínica, elas fazem todo esse alinhamento o tempo todo. Mas nem sempre os professores têm essas informações. O professor, gente, tem uma demanda muito grande, é muita coisa. O certo seriam salas menores, eles não terem que ficar com tantos alunos, enfim. E a legislação, ela é toda desenhada para que esse monitor escolar sejam feitas adaptações nesse currículo escolar. Não tem uma função terapêutica. Se a gente for seguir a legislação, ela não tem uma função terapêutica, o monitor escolar. Ele tem uma função de trabalhar essas atividades de forma adaptada. Mas eu acho que nós vamos caminhar, nós estamos caminhando para um momento onde tudo isso daí vai estar mais integrado, tá? Eu acredito que em algum momento nós vamos integrar mais isso. Vamos seguir para as perguntinhas. O que é o registro de conselho de classe? Ah, tá, que você viu aqui no relatório, né? Eu acredito que você tá falando no meu guia. No finalzinho tem aqui registro de conselho de classe. Isso daqui é porque, por exemplo, a pessoa é psicóloga, ela vai colocar aqui qual é o CRP, é o terapeuta ocupacional, vai colocar ali o registro. É por isso que eu coloquei isso no meu guia, tá? Às vezes pode ser necessário pro terapeuta colocar, então é só para ele lembrar de colocar. Você tem anamnese para baixar? Não, as minhas anamneses, elas fazem parte, eu fiz para um curso presencial e eu vou dar esse daí em cursos presenciais, ou talvez online, não sei, mas eu fiz um modelinho, eu pretendo fazer outros para estratificar, mas assim, no meu site eu não tenho. Não, esse guia é gratuito, tá, gente? Esse guia é gratuito, tá no meu site esse guia. Basta vocês entrarem no site, baixar o PDF e, por favor, não vendam um PDF dele, tá? Porque eu fico brava quando eu vejo gente vendendo os meus PDFs. Se você transformar ele num livrinho, encadernar, vender como gráfico e tudo, ainda vai, porque você teve um trabalho de imprimir e deixar ele bonitinho, mas não vá vender meus PDFs, tá bom? Mas ele é gratuito, esse daí. Eu fico bravo. É certo aplicar aba na escola? Sim, é certo, gente. Aqui, o meu site é esse daqui, tá, gente? Dani. Tá no meu link da bio também, tá? daniacf.com é o meu site. É certo aplicar? Lógico que é. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. A Brasília, o trânsito de Brasília foi todo modificado por um analista do comportamento chamado
Todorov. Ele, infelizmente, morreu tem uns 3 anos, só que ele fez todo o... A gente para na faixa de pedestre, basta você estender sua mãozinha aqui em Brasília, que as pessoas param na faixa de pedestre, e isso foi através da análise do comportamento. Então, se dá certo no trânsito, as redes sociais também usam análise do comportamento aplicada, por que a escola não poderia usar? Nós só temos que ter uma coisa em mente, é que a análise do comportamento é uma ciência relativamente nova, ela não é uma ciência... Então tem muita coisa pra gente construir, tem muitos instrumentos pra gente construir e validar com base na análise do comportamento. Então, assim, a escola é um grande desafio, porque no Brasil existem muitos modelos de ensino, existem muitas realidades no Brasil. A realidade do interior do Piauí, da escola do interior do Piauí, não é a mesma realidade do interior lá de São Paulo. São realidades diferentes. Então, outra coisa, aba não é terapia, tá, gente? Existem intervenções baseadas na aba para o transtorno do espectro autista, para o TDAH, para deficiência intelectual, enfim, existem intervenções baseadas nisso, mas aba não é terapia. Aba é análise de comportamento aplicada. A quê? É aplicada ao autismo, é aplicada ao trânsito, é aplicada às redes sociais, é aplicada ao marketing. Então, pra que você sempre tem que se perguntar, ok? Então, aba não é terapia. Aba é você modificar esses comportamentos. E aí, ser ético e não ser ético depende do profissional. Então, o profissional, a aba, ela não é ética também. A aba, ele não tem RG, ele não tem CPF. A aba é uma ciência. Quem é ético é o profissional. Então, tenhamos isso em mente também. Nós temos que cobrar do profissional ser ético. Gente, usem a caixinha de pergunta. Perguntas que estão rolando, eu tô vendo muita pergunta rolando o tempo todo. Eu não vou dar conta de pegar, tá? A sala de AE na escola pode usar o PEI, deve usar o PEI. E tem uma pessoa que fala muito bem sobre essa questão de escola, que é a Amanda. Educadora Especial, o nome do canal dela. Ela é muito boa. Deixa eu colocar aqui o arroba dela. Gente, eu sou doida pra ir pro Piauí. Façam um evento aí pra eu ir, tá? Eu quero ir pra aí. Basta vocês fazerem um evento que eu vou pro Piauí, tá? Eu já até falei com a Adélia, que a Adélia é do Piauí, do Autismos. Não sei se vocês seguem o canal da Adélia, mas é maravilhoso. Eu falo pra ela que eu queria ir pra aí, porque é maravilhoso o Piauí, né? Então, se vocês fizerem um evento, me chame. Vamos lá. Vamos seguir com as perguntinhas. Seu curso serve para crianças de 8 anos? Sim, meus cursos servem, especialmente o reforço. Gente, o curso reforço, ele é um curso onde eu ensino para vocês. No curso reforço vocês vão ter um curso base, vocês têm acesso a esse curso também dos programas de ensino e meu curso de habilidades fundamentais. O curso reforço eu ensino as bases da análise de comportamento. Se você entende as bases da análise de comportamento, você consegue usar até com aquele seu colega chato do trabalho, que é mala, que enfim, você vai ali analisar o comportamento dele e modificar. Você quer melhorar as questões na sua casa, da rotina da sua casa, você consegue. O importante é você entender as fundamentações da análise de comportamento aplicada. Dani, em algum momento você já se sentiu sem energia, sem saber para onde começar a estimular seu filho em casa? Comecei a estudar a aba e tô achando muito difícil. Sim, Tatiana, por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui por conta disso. Quando meu filho foi diagnosticado, eu lembro quando começou as terapias do meu filho, eu com 1 ano e 11 meses, a terapeuta falava, você tem que brincar com seu filho. Eu ficava olhando para aqueles, tá, e como? E aí eu entrava nas sessões terapêuticas, eu sempre entrava. Só que aí também
não me explicavam por que estavam fazendo, o que estava acontecendo, como é que eu podia replicar em casa. Não era explicado nada, era aquela terapia papum e vai, ponto. E eu repetia, não sabia o que estava acontecendo, não entendia a fundamentação e dava errado, e aqueles não gostavam e não estava indo certo. E não é fácil, por isso que eu estou aqui, por isso que eu criei meu site, que é cheio de material gratuito, e tem um curso gratuito lá também, tem workshop gratuito, tem o meu primeiro passo, que assim, recebeu o diagnóstico, a pessoa tem que fazer o primeiro passo. Eu cheguei, gente, a um nível de exaustão fazendo as intervenções no Aquiles, do tipo, em 2022, foi, não, peraí, 2022 também eu tive uma fase bem bad, assim, de estar muito sobrecarregada, mas 2021 especialmente, eu passei uns 6 meses chorando todos os dias, porque era tanta pressão. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei num nível que eu achava que a análise do comportamento aplicada era aquele registro de forma muito intensiva, que tinha que ser aquilo e não existia outra forma, e aí eu fui entender que existem registros flexíveis, que a aba é muito mais do que aquilo, que a gente tem que melhorar nossas condições de vida e tudo, então é justamente isso. A aba vai muito além e é complicado. Vamos lá? Mas cada terapeuta, psico, fono, TO vai ter o seu PEI individual do mesmo paciente? Não, gente, não. O PEI, ele tem que seguir uma linha comum. Vamos lá, cada terapeuta faz a sua avaliação, talvez algumas avaliações vão ser em conjunto em alguns terapeutas, e eles vão desenvolver o relatório do que eles enxergaram, do que desenvolveram. Com base nesses relatórios, um profissional vai consolidar isso num eixo comum. As necessidades dos cuidadores, a necessidade desse indivíduo, né? O que às vezes ele pode apontar alguma coisa, alguma dificuldade. Nós vamos ter os terapeutas ali também pontuando. Então ele vai consolidar nesse eixo comum, vai pontuar e vai lá desenvolver esse PEI. E esse PEI, ele como eu falo que é um contrato comportamental, é que todos devem estar envolvidos nesse processo. Então é justamente isso. Então, o importante é esse envolvimento. Gente, as pessoas estão perguntando sobre o BPC pra mim. Eu não entendo. Quem entende, eu já falei. Eu vou marcar aqui de novo. Ó, consigo dar entrada no BPC. Vamos lá. Você vai procurar autismo legal. Aqui, ó, autismo legal. E a Patrícia do Facilita Paz. São duas pessoas que eu considero referência, são pessoas muito sérias da área e elas entendem sobre isso. Eu não entendo, gente. Eu vou ser bem sincera pra vocês. O que eu entendo de as questões diagnósticas do autismo, eu estudo sobre genética, eu estudo sobre neurodesenvolvimento, eu estudo sobre questões metabólicas relacionadas aos transtornos de neurodesenvolvimento, análise do comportamento aplicada, integração sensorial, só que eu não posso falar aqui nas redes sociais sobre integração sensorial, assim, eu me lasco com as terapeutas ocupacionais, né, porque isso é restrito à área delas, então apesar de eu estudar sobre a área, eu não posso falar na internet. Eu gosto muito de estudar sobre aprendizagem motora da fala, que também eu tenho que ter muito cuidado para falar, porque tem algumas coisas que são restritas à fono. Então é isso. É isso que eu estudo. O resto, essa parte de lei, eu sou uma negação. Direitos. Nossa, esse último tempo que eu fui para Curitiba, fiquei muito próxima da Patrícia do Facilita Paz, que é uma ótima advogada, que eu tô falando que é referência. A gente andando de carro para um lado e para o outro, eu fiquei sabendo de tanto direito que a gente tem, que eu nem sabia. Eu nem sabia nem como começar. Ela falou assim, Dani, é super simples. Aí ela foi me explicando a questão do estacionamento preferencial, de conseguir a fichinha ali.
ela me falou sobre a questão da isenção. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças, que era muito difícil. Ela, não, Dani, basta você seguir isso daqui. Eu falei assim, gente, né, que não... Aí agora eu tenho que implementar isso. Mas ela explica de uma forma tão simples, a Patrícia do Facilita Paz. Então, assim, procure. Antes do ABA, portanto, deve-se elaborar o PEI ou não tem relação? Não, ABA faz parte. ABA é uma ciência. Para você conseguir quando você vai fazer uma intervenção com base na ABA, você faz com base em dados. Então, esses dados, eles fazem parte, todo esse processo é ABA, tá, gente? Todo esse processo é ABA, é análise de comportamento aplicado. Você pega dados, analisa esses dados, desenha estratégias para modificar esse comportamento. Então, pronto, é isso, é tudo ABA, tá? Dani, sua linda, o professor de apoio pode ser substituído pelo acompanhante terapêutico? O ideal seria essa questão de ter uma linha comum, né? Infelizmente, isso daí entra numa barreira da escola, se a escola vai permitir, se a escola tem esse profissional. Gente, assim, existe um mundo ideal, o mundo que a gente conta que seria o ideal, que seria o importante para as nossas crianças, e o mundo que existe. O mundo que existe é muito complexo. Aqui, o AT não é acompanhante escolar, exatamente. No Brasil, a legislação, o AT, vamos lá, o monitor escolar no Brasil, pela legislação, ele tem uma função de adaptação do currículo escolar. O AT, ele tem uma função terapêutica. O ideal que eu tô falando seria tudo junto, seria tudo alinhado. A gente tem um plano a seguir, se segue na escola, se segue em casa, se segue na clínica, lógico, com adaptações. Cada programa vai ser diferente, entende? A gente tem um plano em comum, mas os programas, eles são diferentes, porque cada pessoa que vai aplicar é uma pessoa diferente, e o programa, ele tem que ser feito pensando no instrutor e pensando no aprendiz. Então, o programa em casa é diferente da escola, enfim, esse é o mundo ideal, mas o mundo real, ele não é desse jeito. Infelizmente, mas a gente vai caminhar. Nós vamos melhorar essa situação. Eu tenho fé nesse processo. Como deve ser a avaliação escolar do autista no PEI? Se a gente for pensar no viés análise de comportamento, não é diferente do que eu vim explicando a live inteira, né? Então, normalmente a escola usa instrumentos que são muito voltados para a escola, e um desses instrumentos é o Portage. O Portage é um instrumento extremamente robusto. Eu acho que o Socially Save é muito importante também nos processos avaliativos para a escola. Então, seria interessante, né? Vamos lá. Alguma formação para mentoria parental? Faça meus cursos, cursos.daniacf.com. Entre neles, conheça. E aqui, o que precisa ser para ser um AT? Entender de análise do comportamento aplicado. É importante que você tenha essa fundamentação e tenha um bom supervisor, gente. Procure um bom supervisor. Isso aqui eu já respondi. Tem alguma indicação de curso de aba? Tem os meus. cursos.daniacf.com. Tenho muitos cursos e cursos com diversos preços e tudo. Aqui a Nathalie Primo. Criança, 5 anos, ainda pode fazer terapia Denver se na avaliação está com 2 anos de idade. Vamos lá para a questão do Denver. Gente, eu falei mais cedo sobre o Denver. Falei muito, por isso que eu não vou repetir novamente, porque eu já expliquei no início da live sobre as limitações do Denver. O Denver, ele tem uma limitação em relação à idade e em relação a repertório. Se a criança, ela não tem esse repertório, porque ele tem uma árvore de decisão que ele manda para outras coisas, e ele manda diretamente. Então, ele tem uma árvore de decisão. Se a criança, ela não preenche esses requisitos, fazer Denver não faz sentido. Uma coisa é você usar um instrumento de avaliação, outra coisa é você usar toda uma estratégia que é desenhada
para um nível de um repertório, uma idade. O Denver é extremamente robusto, e ele é robusto porque ele tem os seus limites muito bem definidos, igual o PRT. O PRT é o outro que tem seus limites muito bem definidos. O Jasper também, o Jasper nem tanto, mas o PRT é extremamente robusto, não é à toa que o Denver é uma derivação, né? Tem muita coisa do PRT. Então, é só para vocês ficarem ligados nessas coisas. A aba não tem idade, tá, gente? A aba não tem idade porque a aba é a ciência. Meus cursos têm certificação livre. Eles têm ele é certificado de curso livre conforme o MEC. Mas não é pós-graduação. Pós-graduação já tem que ir para outro caminho. Qual é o prazo ideal para elaboração e execução de um PEI por instituição de ensino? Vou falar o mundo ideal para você, tá, gente? O mundo ideal vai depender da idade da criança e da aceleração da aprendizagem dela. Então, assim, se você tem uma criança que é pequenininha, esse PEI ele tem que ser reelaborado de tempos em tempos. Infelizmente, as pessoas acham que o PEI ele tem que ser um manual desse tamanho, com trocentas habilidades. Não faz sentido. Tem que ser as habilidades que abram portas para novas habilidades. Você não vai fazer um PEI com 20 habilidades, nem 10 habilidades. Você vai fazer um PEI mais enxuto, porque o objetivo é que alcance logo aquele objetivo e siga para outro, e que se generalize, que essa criança, que esse jovem crie fluência. Não faz sentido a gente fazer um bando de objetivo. Então, quanto mais rápido você estiver desenvolvendo e refazendo ele, isso é interessante. Por isso que ele não tem que ser um calhamaço, tá? Eu sou muito contra isso. Eu sou muito contra esses PEIs gigantescos que se revisam de 1 em 1 ano. Na escola deve ser elaborado PEI. Eu já coloquei aqui os arrobas, fala mais sobre instrumentos, sobre TDAH, e depois eu vou fazer vídeo só sobre TDAH, gente. Vou fazer umas lives também com o pessoal sobre TDAH. Aqui. Boa tarde, Dani. Você acha que terapia TCC, meu filho, TOD, TDAH? TCC tem muita evidência para TDAH e TOD. Tem muita evidência mesmo, mas vai depender do repertório do seu filho. Então, dependendo do repertório dele, vai ser muito interessante essa abordagem. Vamos lá. Gente, eu vou finalizando aqui. Vamos lá. PEI pode usar... Gente, peraí. Então, PEI pode usar para enriquecimento curricular? Não, essa pergunta tá muito confusa, tá? Por quê? PEI é um plano. Enriquecimento curricular é uma consequência disso. É um dos programas ali onde você vai desenvolver esse enriquecimento. O PEI, ele consolida as avaliações, as necessidades e as diretrizes. Enriquecimento curricular é uma consequência de todas as conclusões que você teve nessas avaliações e que você consolidou ali no PEI, tá? Então, às vezes, você vai ter que fazer isso daí, mas deve ser um programa. Gente, eu vou finalizar por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Só lembrando que esse mês inteiro eu vou estar falando sobre PEI. Mas não é sobre PEI seco. Nós vamos destrinchar esse PEI. Eu quero que vocês compreendam. Eu quero que a gente consiga, no mês de maio, que vai ser o mês do PEI, do plano terapêutico individualizado, que vocês entendam a importância de uma boa anamnese, como construir uma boa anamnese, porque um PEI bem feito vai depender de uma anamnese bem feita. Então a gente vai falar sobre várias idades. Eu não quero que vocês fiquem limitados. Por exemplo, vamos trabalhar com adolescentes. Eu não aguento mais pessoas infantilizando adolescentes, desenvolvendo programas de ensino para adolescente, onde está ali brincando de boneca, brincando de... Sendo que assim, tem que ser coisa para vida. A criança o adolescente vai ali para terapia, tá ali com uma figurinha de Pocoyo, de coisa... sei, às vezes esse adolescente gosta de Pocoyo, ok, mas tem que ter cuidado com o objetivo para a vida dele. Então eu quero trazer esse raciocínio para vocês. Por exemplo, o Aquiles. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho tem 6 anos. Faz parte da rotina terapêutica dele
cuidar de coisas de roupa, as questões, por exemplo, de me ajudar com a máquina de lavar louça, sabe? Ele tem 6 anos, tem que fazer, ele é um autista nível 3. As intervenções têm que ser pensadas na vida, em melhorar a qualidade da vida dessa criança e melhorar a qualidade da vida de todos que estão em volta. Entendam, gente, que a gente tem que parar de romantizar transtornos. Transtorno causa transtorno para a pessoa e para as pessoas em volta. Eu sei que a sociedade não está preparada para essas questões. E eu sei que é um processo muito longo. Só que esse nível de conscientização é importante. Aqui, a Mirella. Gente, quarta-feira, Altispod com a Mirella Carla. E se vocês não conhecem, já sigam o canal dela, que é simplesmente maravilhoso. Mirella é uma das maiores comunicadoras, assim, da área de autismo. Eu vejo a Mirella, assim, a capacidade dela de pegar o melhor de cada profissional. Então, se vocês não conhecem o Altispod, já conheçam. Vou marcar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui Altispod. Eu não sei se a Mirella pode entrar para dar um oi pro pessoal, mas se vocês não conhecem o canal dela, já conheçam, já comecem a seguir. Ela tem um canal no YouTube que ela faz podcast semanal, tá tendo 2 episódios por semana e ela sempre traz profissionais de renome lá no podcast. Então ela extrai uma aula gratuita. Então, se vocês não têm, por exemplo, Dani, não tem condição financeira para pagar um curso, fique grudado no Altispod, que aí, o dia que vocês tiverem condições, vocês compram um curso. Mas enquanto vocês não tiverem, vocês vão ali, sempre, na verdade, não só antes, mas sempre vão assistindo, porque ela fala sobre integração, ela pega profissionais sobre integração sensorial. Elas pegam... Ai, que bom, Mirella. Integração sensorial. Ela pega profissionais da área de análise de comportamentos mais tops, assim. Então, assim, aproveita. Mirella! Maravilhosa! Invadir sua live. Mas pode sempre. E eu tô falando, pessoal, siga, que você é uma das maiores comunicadoras do Brasil na área de autismo. A Mirella, eu tô falando, ela tem a capacidade de pegar o melhor de cada pessoa. Ai, obrigada, Dani. Eu entrei só de xereta, só para falar pra galera que a gente tem Altispod essa quarta. Arthur, dá um oi. Arthur! Fala, olha, beleza? Aqui, tá brincando com o Dino, olha. É o Dino, é parceiro do Paulo, esse daí. Olha, essa quarta a mamãe vai gravar, ó, com a tia Dani no Altispod. Fala pra galera assistir. Pode falar. Não força, né? Tá com vergonha. Tá. É muita gente. Você já pensou no número? Eu sempre fico fazendo essa imagem, quando eu vejo esse númerozinho assim em cima, eu falo, meu Deus, imagina, você imagina um auditório com esse tanto de gente. Aqui chegou a quase 200 pessoas agora. Eu fiquei assim, é muita gente, né? Muita gente, é muita responsabilidade. Mas, ó, eu vou deixar é muita responsabilidade, né? Vou parar de atrapalhar aqui, porque eu sei que o pessoal tava mandando pergunta séria e eu entrei só para azucrinar, só para dar um então, ó, já sigam a Mirella, já conheçam o canal Altispod, já entra lá no YouTube dela para se inscrever e acompanhar. Isso mesmo, dá essa forcinha. Beijo, Dani. Beijo. Boa live, eu vou ficar assistindo aqui. Tchau, tchau. Tchauzinho. E, gente, só para finalizar, como eu falei, esse vai ser o mês do PEI. Nós estaremos falando o tempo todo sobre o PEI. Eu tenho um curso chamado O Reforço, que é um curso que ele tá com preço muito bom. E eu vou tirar ele vai virar assinatura, ele vai virar uma outra questão daqui a um tempo. Então, assim, se for para comprar, tem que comprar agora, porque eu vou retirar ele por um tempo para reestruturar. E com esse curso, você tem as aulas do curso Reforço, você tem as aulas do curso Programas de Ensino e você tem o curso Habilidades Fundamentais, tudo dentro do mesmo valor. Então, basta entrar em cursos.daniacf.com. É isso e tudo de bom para vocês e até mais. Foi muito bom estar aqui, brincar, como é que a Xuxa fala? Brincar com vocês, falar com vocês e até mais.